Você está prestes a assistir a uma história sobre o momento em que um bilionário riu de um pai negro solteiro e do exame fracassado de seu filho. Mas o que aconteceu depois chocou a todos tão profundamente que mudou 3 vidas para sempre. Se você ficar até o final, testemunhará algo que o fará acreditar no poder da fé, da dignidade e do amor inabalável de um pai. Esta é uma história sobre o que acontece quando o mundo subestima e você o prova espetacularmente errado. A risada do bilionário rasgou o corredor de mármore como vidro quebrando. Era um som de desprezo puro e cristalizado, o tipo de risada que pertencia a um mundo completamente diferente. Um mundo de riqueza herdada, clubes exclusivos e salas de reuniões onde decisões ondulavam pela vida de milhares de pessoas. A risada de Richard Ashford era a própria rejeição, arma transformada em som. Marcos estava na porta do escritório de exames, seu uniforme de manutenção azul marinho gasto por inúmeras lavagens. Seu nome estava costurado no peito em fio branco, ligeiramente desfiado nas bordas. Ao seu lado estava seu filho, Jamal, com 13 anos, os olhos da mãe e a força silenciosa do pai, segurando a prova reprovada com as mãos tremendo. O F vermelho queimava na página como uma marca. Você está me dizendo que seu filho fracassou novamente? A voz de Ashford era afiada e cortante. Seu terno de seda italiana custava mais do que Marcos ganhava em vários meses. Tudo nele, a forma como se posicionava, a confiança em sua postura, o desprezo mal disfarçado em seus olhos, falava de um homem que acreditava que riqueza era medida de valor. E você, Sr. Washington, você trabalha aqui, sim? Na manutenção. Marcos assentiu lentamente. Havia aprendido há muito tempo que o orgulho era um luxo que não podia se dar. Dan Ashford continuou, encostando-se na mesa polida com confiança casual. Isso explica absolutamente tudo. Ele riu novamente aquele som oco e cristalino que preencheu o pequeno escritório com desprezo. O garoto herdou as limitações do pai. Não é à toa que não consegue passar em um teste simples. Está no sangue. Genética. Ambiente. Algumas pessoas simplesmente não nascem para a excelência acadêmica. Os ombros de Jamal se contraíram como se tivesse sido golpeado fisicamente. Ele já era pequeno para a idade, uma criança sensível, apaixonada por livros e naquele momento, sob o peso da crueldade casual de Ashford, parecia encolher em si mesmo. Marcos sentiu algo mudar profundamente em seu peito. Não era raiva, não exatamente. Era algo mais antigo, mais profundo, um reconhecimento de injustiça tão casual, tão absoluta em sua confiança, que tirou seu fôlego. Este homem acabará de olhar para seu filho e ver apenas limitação. Colocou a mão no ombro de seu filho. O gesto era gentil, mas havia ferro por baixo dele, a força de um homem que havia carregado fardos muito mais pesados do que palavras. Olhou diretamente para Ashford sem piscar, e em seus olhos havia uma certeza tranquila que nenhuma quantidade de riqueza poderia fabricar. Ficaremos bem, Marcos disse quietamente. Sua voz era baixa, calma, um rio movendo-se sob o gelo. Sempre ficamos. Mas enquanto saíam do corredor, Marcos podia sentir aquelas palavras, está no sangue, assentando-se como cinzas sobre o espírito de seu filho. As palavras cingiam-se a Jamal como fumaça, enraizando-se na mente do menino, plantando sementes de dúvida no solo fértil da adolescência. Lá fora, o céu de inverno era cinzento e opressivo. O vento movia-se pelo estacionamento em rajadas cortantes, batendo contra a cerca de corrente que separava os terrenos da escola da cidade além. Jamal caminhava ao lado de seu pai com a cabeça baixa, a prova fracassada ainda agarrada em sua mão. Pai. A voz de Jamal era pequena, quase inaudível sob o vento. Você acha que ele está certo? Sobre a coisa do sangue? Sobre estar em mim. Marcos parou de repente. Virou-se para enfrentar completamente seu filho, bem ali no estacionamento com o vento de inverno redemoinando ao redor deles. O estacionamento ao redor estava quase vazio, apenas alguns carros espalhados e o som distante do tráfego da rua principal. Não, Marcos disse com uma certeza absoluta que veio de algum lugar profundo dentro dele, de um lugar forjado através de anos de luta. Nem por um segundo, Jamal. Nunca. O que ele disse não tem nada a ver com quem você é ou com o que é capaz de se tornar. Jamal olhou para seu pai, e naquele momento,
Algo nos olhos do menino começou a mudar, apenas ligeiramente, apenas o suficiente. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no lado sul da cidade, Jamal estava sentado à mesa da cozinha cercado de livros didáticos e planilhas organizadas em pilhas cuidadosas. O apartamento era limpo, mas esparso, móveis de segunda mão de lojas de caridade, paredes pintadas de creme suave, fotografias de momentos melhores. Marcos e Jamal na praia 6 verões atrás. Em um parque de diversões itinerante. Na festa de aniversário de Jamal no parque com um bolo caseiro. A vida que haviam construído juntos, tranquila e digna. Marcos movia-se pela cozinha com a facilidade da longa prática, econômico e preciso. Havia trabalhado um turno duplo, primeiro na escola das 6 da manhã até as 3 da tarde, empurrando um esfregão pelos corredores, consertando canos quebrados, restaurando a ordem em espaços deixados em caos. Depois, das 4 até as 11 da noite, trabalhava no hospital, limpando salas de cirurgia, abastecendo armários. O trabalho que tornava tudo mais possível, mas que ninguém via, ninguém reconhecia. Suas mãos eram calejadas. Suas costas carregavam o peso de anos em serviço, mas sua mente ainda era afiada, ainda com fome, ainda alcançando. Pai, Jamal disse sem olhar para cima de seu livro, sua voz pesada de desespero. Talvez eu simplesmente não seja inteligente o suficiente para isso. Talvez ele estivesse certo. Talvez simplesmente esteja em mim. Marcos pausou. Colocou para baixo a colher de madeira que estava segurando. A água da massa estava fervendo atrás dele, vapor subindo em formas fantasmagóricas, o cheiro de alho e azeite preenchendo a cozinha. Virou-se para enfrentar completamente seu filho. Jamal. O menino olhou para cima, seus olhos avermelhados por horas de frustração. Olhe para mim. Realmente olhe para mim. Jamal encontrou o olhar de seu pai, e naquele momento, a cozinha parecia encolher ao redor deles, contendo apenas os dois e a verdade prestes a ser falada. Quero que você ouça o que estou prestes a lhe dizer, Marcos disse, sua voz baixa e certa, uma voz forjada na dificuldade e temperada pelo amor. E quero que você segure como se fosse a coisa mais valiosa que já possuiu. Mais valioso que dinheiro. Mais valioso que credenciais. Mais valioso que qualquer pontuação de teste. Está me ouvindo? Jamal assentiu lentamente, sua atenção total agora focada em seu pai. Não há nada de errado com sua mente, Marcos disse com convicção absoluta. Não há nada limitado sobre seu sangue. Não há nada em sua genética que predetermine fracasso. O que está errado é a forma como aquele homem falou com você. O que está errado é um sistema que diz às crianças que elas são limitadas por suas circunstâncias. E o que é limitado é sua imaginação, sua capacidade de ver além de sua própria experiência, seu próprio mundo de privilégio. Caminhou até a mesa e sentou-se do outro lado de seu filho. A cozinha estava quente, preenchida pelo cheiro de alho e azeite. Marcos puxou a prova fracassada em sua direção e estudou-a cuidadosamente. Mostre-me uma pergunta que você errou, Marcos disse. Apenas uma. Jamal apontou para uma passagem de compreensão de leitura sobre a Revolução Industrial. A pergunta perguntava por que os donos de fábricas haviam resistido às reformas trabalhistas, por que lutaram tão duro para manter sistemas que prejudicavam seus trabalhadores. Marcos recostou-se em sua cadeira. Ficou quieto por um longo momento, pensando, considerando. Naquele silêncio, algo estava mudando. Ele não estava olhando para uma prova fracassada. Estava olhando para uma oportunidade. Então começou a falar, não na linguagem formal de um livro, não na cadência artificial de um curso de preparação para testes, mas em uma voz viva de compreensão, quente com conhecimento vivido. Imagine, ele disse, inclinando-se para a frente, que você construiu uma máquina que lhe fez dinheiro. Cada dia, ela o tornou mais rico. Cada manhã acordava, verificava sua conta e havia mais. Você ficou confortável. Tornou-se acostumado a um certo modo de vida. Então alguém veio até você e disse, esta máquina está prejudicando as pessoas que a operam. Você tem que consertá-la e vai custar. Vai cortar seus lucros. Significará menos para você e sua família. O que você resistiria? Não porque é malvado, mas porque ficou confortável. Você se convenceu de que as coisas têm que ser assim. Essa é a verdadeira pergunta.
Não um fato para memorizar, mas uma verdade humana. Uma compreensão de como as pessoas funcionam. Os olhos de Jamal se alargaram. Ele tinha um lápis em sua mão agora, escrevendo com urgência súbita, inclinado para a frente com foco intenso. Trabalharam a noite toda juntos. Não com cartões de memória e memorização, mas com conversa. Com inquérito genuíno. Marcos nunca havia terminado a faculdade. Seu próprio pai havia morrido quando tinha 18 anos. Súbito, inesperado, um infarto que mudou tudo. Marcos havia assumido o trabalho para sustentar sua mãe. Havia renunciado a seus próprios sonhos, ou assim pensava. Mas ao longo dos anos havia aprendido que educação não acontecia apenas em sala de aula. Lia durante seus intervalos de almoço, sentado em um canto da cafeteria da escola com um livro escondido entre papéis. Lia antes de dormir, depois que Jamal adormecia, nas horas silenciosas quando o apartamento estava quieto. Havia se ensinado porque entendia de forma visceral que conhecimento era a única moeda que não podia ser roubada. Riqueza podia ser perdida. Posição podia ser tirada. Mas o que você sabia? O que você entendia sobre o mundo? Isso era permanentemente seu. Movia-se pelo livro de Jamal como alguém fluente em uma linguagem que outros haviam sido ditos ser estrangeira. Não explicava as coisas como os cursos de preparação para testes faziam, com definições estéreis e gráficos codificados por cores. Explicava como um pai explica o mundo, com paciência nascida do cuidado genuíno, com humor que tornava o aprendizado vivo, com o entendimento de que cada conceito se conectava a algo real, algo humano. Quando chegaram a uma pergunta de história sobre expansão para o oeste, Marcos contou a Jamal sobre seu próprio bisavó, que havia sido parte da grande migração, que havia se mudado do sul para o norte buscando trabalho e dignidade. Contou histórias de luta e resiliência. Através daquelas histórias, Jamal entendeu não apenas os fatos, mas a realidade humana por baixo deles. Quando encontraram uma pergunta de ciência sobre ecossistemas, Marcos levou Jamal à janela e apontou para o pequeno jardim que mantinham no escape de incêndio. Tomates e ervas crescendo em recipientes. Um pequeno milagre de vida em meio à cidade. Mostrou a Jamal como tudo estava conectado, como o solo e a água, e o sol, e os insetos faziam parte de um sistema intrincado. Quando chegaram a um problema de matemática sobre juros compostos, Marcos explicou através de suas próprias vidas como pequenos esforços consistentes se acumulavam ao longo do tempo em algo substancial, como o trabalho que fazia todos os dias, acumulado ao longo da vida, proveria para o futuro de Jamal. Às 3 da manhã, Jamal estava adormecendo à mesa. Sua cabeça estava apoiada em seu braço, o lápis ainda levemente agarrado em sua mão. Marcos o levou para a cama com a gentileza de quem havia aprendido que amor era expresso através de pequenos atos de cuidado. Puxou o cobertor até seus ombros, alisou os cabelos de seu filho e pressionou um beijo em sua testa. Na escuridão, Marcos ficou na porta do quarto de Jamal e fez uma promessa silenciosa. Este menino não internalizaria as palavras de homens como Richard Ashford. Este menino saberia seu próprio valor. 3 dias depois, o escritório administrativo chamou. As mãos de Marcos tremiam enquanto seguravam o telefone contra seu ouvido. Estava no hospital, de pé em um armário de suprimentos, cercado por limpadores industriais e rolos de papel toalha. Seu coração se acelerou. Chamadas da escola durante o horário de trabalho nunca eram boas notícias. Não era Ashford. Era a Sra. Chen, a diretora de currículo, uma mulher que sempre havia sido gentil com ele, que sempre havia feito questão de saudá-lo pelo nome. Gostaríamos que você viesse. A voz disse, quente e medida. É sobre o desempenho recente de seu filho. Naquela tarde pegou o ônibus para a escola. Desceu 2 paradas antes e caminhou precisando do tempo para acalmar sua mente. Parou em casa e trocou de roupa. Calças jeans limpas e uma camisa azul que havia guardado para ocasiões importantes. Aparência importava. Havia aprendido isso através de 1000 pequenas interações. A Sra. Chen estava esperando em seu escritório, que era brilhante e organizado, cheio de livros e arte de alunos. Ela gesticulou para que se sentasse, e sua expressão tinha algo diferente de antes. Esperança. Jamal marcou no 97º percentil em seu exame de reposição, ela disse. Marcos sentiu algo em seu peito liberar.
Quase não conseguia respirar por um momento. Ele não apenas passou. A senhora Chen continuou, olhando para cima para encontrar seus olhos, e havia calor genuíno ali, respeito genuíno. Ele se destacou. Sua compreensão de leitura foi exemplar. Seu raciocínio analítico foi extraordinário. Tenho 20 anos de educação, e raramente vejo desempenho assim. É notável. Ela se inclinou para a frente. Sr. Washington, o que você fez diferente? Marcos ficou quieto por um momento. Pensou naquelas noites na cozinha, a água da massa fervendo, o momento em que a compreensão havia clicado no lugar. Ensinei-o que compreensão não é algo que você herda, Marcos disse cuidadosamente. É algo que você constrói, peça por peça. Ensinei-o a perguntar por quê. Ensinei-o que escritores de livros são apenas pessoas, e ele podia pensar por si mesmo. Ensinei-o que inteligência cresce quando você a pratica. A senhora Chen assentiu lentamente. Estava escrevendo algo agora. Quando olhou para cima, havia uma nova expressão em seu rosto. Alguém que havia testemunhado algo que mudara sua compreensão de como o mundo funciona. Sr. Washington, ela disse, temos um programa para alunos que mostram promessa excepcional. É uma trilha acadêmica acelerada, que os prepara para aulas de colocação avançada, para bolsas em escolas secundárias de elite, para caminhos que levam às melhores universidades. Jamal se qualifica. Mas há algo mais. Abriu uma gaveta e removeu uma pasta com uma carta oficial. Dentro havia uma recomendação para a admissão de Jamal no programa. Mas sob isso havia outro documento. Ela o deslizou pela mesa. Richard Ashford quer reunir-se com você. Marcos sentiu seu estômago apertar. Seu primeiro instinto foi recusar. O homem havia humilhado seu filho. O homem havia falado sobre sangue como se fosse destino, mas pensou em Jamal e foi. O escritório do bilionário ficava no 42º andar de uma torre de vidro no centro da cidade que brilhava à luz da tarde. Janelas do piso ao teto dominavam a cidade inteira. Os bairros onde Marcos vivia e trabalhava pareciam pequenos desta altura. O tapete era tão espesso que seus passos não faziam som. Tudo neste espaço falava de poder e controle. Ashford se levantou quando Marcos entrou e estendeu sua mão com um sorriso quente. Sr. Washington, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Marcos sentou. Manteve as mãos dobradas no colo. Devo-lhe um pedido de desculpas. Ashford começou, movendo-se para a janela. Olhou para a cidade com as mãos entrelaçadas atrás das costas. Quando soube que Jamal marcou no 97º percentil, fiquei chocado. Fiz suposições sobre ele, sobre você. Virou-se para enfrentar Marcos diretamente. Minha equipe investigou. As pontuações anteriores de seu filho mostraram dificuldades significativas. Mas este desempenho sugere uma mudança fundamental em como ele compreende o material. Ele fez uma pausa. O que também descobri é que você não tem diploma universitário. Sem credenciais avançadas. Sem treinamento em educação. Mas você ensinou a seu filho algo que educadores treinados não conseguiam. Marcos permaneceu em silêncio. Construiu um império na suposição de que o sucesso é determinado por pedigree e recursos, Ashford disse. Que excelência é algo que você compra. Mas você me mostrou algo diferente. Você me mostrou que o professor mais valioso que minha instituição poderia empregar pode ser alguém que nunca foi admitido na faculdade. Ele se moveu para a janela novamente, a luz solar pegando as rugas ao redor de seus olhos. Quero ajudar, Ashford disse quietamente. Estou oferecendo a Jamal uma bolsa completa para a melhor escola preparatória do estado. Estou oferecendo a ele um mentor de minha rede. Mas mais importante, estou oferecendo a você uma posição. Marcos sentiu algo mudar em seu peito. Quero criar um programa para alunos como seu filho, Ashford continuou. Há alunos que são inteligentes, mas não foram ensinados como acessar essa inteligência em contextos acadêmicos. Quero que você seja o diretor de inovação educacional. Você projetaria o programa, treinaria os professores, trabalharia diretamente com alunos em dificuldade. Ele fez uma pausa.
A posição vem com um salário generoso e benefícios. Mas o verdadeiro benefício é que você poderia fazer o que já provou poder fazer, ensinar aos alunos que eles são mais inteligentes e mais fortes do que alguém lhes disse que são. Marcos sentiu sua garganta apertar. Preciso conversar com meu filho, Marcos disse. Nós tomamos decisões juntos. Ashord sorriu. Claro. Esse é exatamente o tipo de homem que eu gostaria nesta posição. Naquela noite, Marcos e Jamal sentaram-se no escape de incêndio de seu apartamento, as pernas penduradas na borda. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de âmbar, rosa e roxo profundo. Jamal estava comendo uma maçã, balançando as pernas com alegria inconsciente. Você deveria aceitar a bolsa, Marcos disse. E a escola? Jamal olhou para ele. E você? O trabalho que ele me ofereceu é flexível, Marcos disse. Mas também posso fazer algo que sempre quis fazer. O quê? Jamal perguntou, virando-se para enfrentar seu pai. Marcos sorriu. Ensinar. E na verdade, ele disse que pagaria meu grau. Eu poderia terminar o que comecei anos atrás. Jamal ficou quieto por um momento. A cidade zumbia ao redor deles, cheia de possibilidade. Então ele disse, pai, não foi apenas você me ensinando respostas. Foi você acreditando em mim quando ninguém mais acreditava. Quando aquele homem riu de nós, quando disse coisas sobre sangue e limites, você não ficou menor. Você ficou maior. Isso me tornou mais forte também. Marcos colocou seu braço ao redor de seu filho e o abraçou com força. Vamos ficar bem, ele disse, repetindo as palavras daquele corredor tantas semanas atrás. Mas desta vez, ambos sabiam que era verdade de forma que ia além da sobrevivência. Sempre ficamos. 2 anos depois, Jamal estava em pé no palco de sua escola preparatória, recebendo uma honra por excelência acadêmica. Ele não era mais o menino pequeno e assustado que segurava uma prova fracassada nas mãos tremendo. Ele era mais alto agora, mais confiante, com os olhos da mãe e a força silenciosa do pai. Na plateia, Marcos estava sentado com as mãos dobradas, seus olhos brilhantes com lágrimas que não tentou esconder. Seus próprios livros de faculdade estavam em uma mochila ao lado de seu assento. Ele estava frequentando a faculdade comunitária nas noites, trabalhando em direção a um grau em educação. Ao seu lado estava a Sra. Shen. Do outro lado estava Richard Ashord, que havia se tornado algo inesperado, um amigo. Depois da cerimônia, Ashord se aproximou de Marcos com um sorriso que havia se tornado mais genuíno ao longo do tempo. Tenho pensado em sua sugestão, Ashord disse. Criar um programa para alunos de comunidades carentes. Ensinando-os como você ensinou Jamal. Não com tutores caros, mas com mentores que acreditam neles. Acabei de terminar meu grau, Marcos disse. Faculdade comunitária, mas é real. Agora estou certificado. Começo minha posição oficial em sua fundação próximo mês. O sorriso de Ashord se aprofundou. Então vamos construir algo que mude vidas. Vamos criar um legado que nos sobreviva a ambos. Marcos estendeu sua mão, e quando Ashord a apertou, não foi apenas um aperto de mão. Foi uma promessa. Mais tarde naquela noite, Marcos e Jamal dirigiram para casa através da cidade. As ruas estavam quietas, pacíficas, cheias de magia ordinária, luzes acendendo em janelas como pequenas promessas sendo cumpridas, o som distante de música flutuando pelo ar, pessoas se movendo através de suas vidas com propósito e graça. Jamal estava falando sobre seu futuro com entusiasmo genuíno. Medicina. Lei. Ciência ambiental. Ou algo que ainda não havia descoberto. O ponto era que o futuro estava aberto agora, vasto e cheio de caminhos que haviam sido invisíveis quando estava sentado àquela mesa de cozinha, convencido de que sua própria mente era o inimigo. Marcos pensou naquele momento no escritório de Ashord, a risada que havia se sentido como uma faca, a certeza de que destino era escrito em sangue e circunstância. Mas destino não era predeterminado. Era algo que você construía, peça por peça, através de fé e trabalho e uma pessoa dizendo, eu acredito em você. O carro virou para a sua rua. Seu prédio de apartamentos se ergueu diante deles, humilde e sólido. Na janela,
A luz estava acesa, esperando por eles chegarem para casa. Marcos estendeu a mão e apertou o ombro de seu filho. Olhe para nós, ele disse suavemente. Sua voz carregava gratidão e maravilha e o tipo de paz que vem de saber que você fez algo que importa. Jamal virou-se para ele e sorriu com um sorriso que não tinha medo, nenhuma dúvida, nenhuma vergonha. Apenas luz. Apenas possibilidade. Apenas a certeza absoluta de alguém que aprendeu que é capaz de qualquer coisa. Olhe para nós, Jamal repetiu. E naquele momento, tudo o que havia sido dito sobre seu sangue, seus limites, seu lugar no mundo, dissolveu-se como névoa matinal. O que permaneceu foi real, um pai e um filho, juntos, imparáveis. O que permaneceu foi a verdade de que amor expresso através de crença poderia mover montanhas. O que permaneceu foi o poder de uma pessoa dizendo à outra: você é suficiente, você é inteligente, você é digno, sua história não acabou e está apenas começando. Se esta história o tocou, por favor, nos diga nos comentários o que tocou seu coração. Inscreva-se e ative as notificações para nunca perder uma história. E lembre-se, nunca deixe ninguém lhe dizer quem você é supostamente. Você é o autor de sua própria história.